Marcos Conti, Ana Luísa Escada Ferreira. Muito bem. Bom, hoje nós vamos falar sobre um pouco de história, né? Da vida e obra de Messias. E a gente tem feito, estamos fazendo assim. A proposta é essa, fazer ano a ano, né? Quer dizer, é um estudo cronológico, né? Então, eu fiz uma introdução, depois, na semana passada, eu fiz 1934. Né? E vocês devem ter reparado que eu só vi um ensinamento só em 1934. Aí a pessoa pode ficar pensando assim, mas por que razão um ensinamento só? Porque antes a vida de Meixo Sama, ele não era o expoente, ele pertencia à religião Omoto. Antes ele era agnóstico, então não tinha nada que escrever, nada. Não tinha. Depois, quando ele passou a fazer parte da Omoto, ele não era o expoente da Omoto. Então ele tem que começar a pensar se em 1934 ele já estava, já no fim do ano, ele já estava, e um pouco antes, já estava formando, né? Já estava formando para a fundação da igreja. Lá no fim do ano já fez isso, né? Formando a imagem, né? Aquelas coisas todas. Em 1935, logo no 1º de janeiro de 1935, funda a Igreja Messiânica Mundial. Então aí é que tem, a diferença é brutal, né? Deixa eu botar até aqui para você ver, olha a diferença. 1934 que a gente fez, olha aqui, livrinho. Tá vendo? Isso aqui, o que tem para dizer? Agora você pensa aqui, esse aqui é o de 35, 1935. Olha só. Tá vendo, cara? Olha só, comparando. Olha a diferença. Aqui tem 172 páginas, né? E você vê que agora como é que eu estou fazendo? Isso é uma loucura. Se eu abrir não sei. Se eu abrir aqui as páginas, você já vai vendo. É difícil mesmo. Isso. Bom, já está tudo, se eu for pegando assim, ó, vai ficando tudo rabiscado, entendeu? Ó, tudo rabiscado. Então, eu já estou mandando fazer um livro novo, vai ser no formato A4. Isso aqui é A5, fazendo um A4. Porque quando vai chegar... Nossa Senhora, quando chegar lá para o final, quando ele se torna Meixo Sama, 39, 50, nossa Senhora, aí são muitas folhas. Então, se eu fosse fazer em A5, eu ia ficar em vários volumes. Então, eu vou tentar fazer em A4. Bom, dei uma introduçãozinha aí só para ver se as pessoas entravam. Como as pessoas são daquela base, né? Brasileiro é assim, não tem compromisso nenhum. Então, a gente já sabe como é que funciona. Então, o que a gente vai fazer? Eu começo na hora, tá? Quem pega, pega. Quem não pega, não pega. Então, eu sempre faço assim, eu dou uma apanhada, né? Como eu fiz da outra vez. Quer dizer, eu faço uma parte que é um sumário biográfico, para ter uma ideia do que foi feito naquele ano, né? Depois, a parte 2 é sempre os ensinamentos compatíveis com aquele ano, no caso vai ser aqui em 1935, e depois a gente faz, por último, né, uma síntese. Sempre assim, o esquema é esse. Né? Então, do sumário, o que a gente tem para contar do sumário? Em 1935, ele agora com 52 anos, né, e teve aquele segundo caso, Omoto, né, que aí ele, nessa altura já tinha saído. E, então, em 1º de janeiro, ele faz o culto oficial de instituição da Daini Ponkadon Kai, né, a Igreja Messiânica Mundial. E em
1º de outubro, ele adquire a mansão do bairro de Caminoquê, né? Ele instala a sede geral da igreja, e 10 de outubro, 10 dias depois, culto de oficialização da sede geral no solar Montanha Preciosa, tal. E aí inicia a pesquisa sobre a agricultura natural. Tá? Então, quer dizer que vocês veem assim, ele já está mexendo com o Jorei, com a agricultura natural, né? E vai se envolvendo já com o Belo na questão das caligrafias, das coisas assim. Bom, então, dos ensinamentos, são vários ensinamentos. Depois eu vou usar exatamente o número, como é que está distribuído, tá? Mas vou fazer só um para vocês terem ideia. É o primeiro, chama-se Canon, utiliza-se do meu corpo para a construção do mundo de Miroku. Canon utiliza-se do meu corpo. Quem é essa pessoa que o Canon entrou no corpo? Entendeu? Então as pessoas leem isso e não entendem. Não entendem que esse é o Mokichi Okada. Então o Canon entrou no corpo do Mokichi Okada. Né? Então ele fala lá, parabéns pela passagem do Ano Novo, graças a Deus a associação da Nippon Kanonkai, quer dizer, a Igreja Messiânica Mundial, acaba de ser inaugurada, motivo pelo qual sinto-me bastante feliz. Esta inauguração estava prevista para mais tarde, mas Canon estava com muita pressa e que realizasse no dia de hoje. Anteriormente, no dia 23 passado, realizamos no Oshindo a cerimônia da abertura da Associação Kanonkai, reunindo naquela ocasião pouco número de dirigentes e apenas que serão futuramente chefes da casa. E ele vai falando, então você nota, porque é muito grande, eu quero falar outras coisas, né? E aí depois ele fala sobre a construção do mundo da Ikomyo, da grandiosa luz, então ele vai falando um monte. Então vamos no fundo, vamos já direto para a questão da síntese, né? Eu acho melhor a gente pegar. Vamos lá. Foram registrados 10 tópicos porque no fundo tem muitos ensinamentos repetidos, essa que é a questão, né? De 79 ensinamentos, veja bem, no ano passado, 1934, só fez um ensinamento. Agora ele fez 79 ensinamentos. Tá? Foram registrados 10 tópicos com 79 ensinamentos, onde apenas a metade não era repetidos. Mas como é que é isso, tal? É porque é aquele negócio. As pessoas começam a escrever, né? São várias organizações messiânicas. Se só fosse uma, estava resolvido, mas não é assim. Tem várias organizações messiânicas. Eu falei agricultura natural. Quantas organizações vão lá e pegam da sua maneira, organiza da sua maneira, entendeu? Então tem determinados trechos que é igual a outro. Quer dizer, vamos dizer assim, a Torô faz, a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, por exemplo, faz, aí o Templo do Oriente do Nakahashi faz também, e aí. Isso é o mesmo ensinamento, entendeu? Então eu tive trabalho de fazer essa limpeza. Limpeza que eu digo assim, nesse sentido. Para não dizer que teve 79 ensinamentos. O que teve foi a metade disso, né? Quer dizer, não chegou a 40 ensinamentos, quase cerca de 40, né? Então, os tópicos com o seu número de ensinamentos, né? Eu aqui no livro, eu botei assim, entre parênteses e os não repetidos entre colchetes. Foi assim que eu fiz. Então, vamos ver quais foram os mais votados. Mais votados, não. Eu numerei os 10. Quais são os 10? É que tinha pouco ainda, eu botei os 10. O
primeiro que teve mais foi a chamada construção do mundo da grandiosa luz. Teve três ensinamentos, sendo que 3 não eram repetidos. Você está entendendo o que estou dizendo agora? Quantos foram repetidos? 10. Se teve 3 ensinamentos, 3 que não foi repetido, então nós tivemos 10. Depois, o segundo foi um mundo isento de doenças, pobreza e conflito. Você vê, então, ele volta à questão de saúde. Na primeira, não, ele está fundando uma igreja, então ele está a construção do mundo da grandiosa luz. O segundo já é um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Quem está falando, no fundo, é o paraíso terrestre. Teve 12 ensinamentos, sendo que 8 não repetidos. Depois, o terceiro foi as religiões criam pessoas pobres. Foi 11 ensinamentos, 8 não repetidos. O quarto foi eu falei, depois foi alimentação e nutrição, 11 ensinamentos, apenas 2 não repetidos, olha só. Quantas pessoas pegaram ali e fizeram a mesma coisa. Depois o 6 foi o tratamento natural, depois o 7, orientação, o 8, a verdadeira causa da doença está na alma, o 9 foi princípio e objetivo da terapia de juntoacupuntura, né? E o último foi a transcrição do curso sobre medicina japonesa. Então, vocês devem estar notando aqui o quanto ele fala sobre doença, não é isso? Ou seja, quanto que ele fala sobre saúde, olhando no lado positivo. Então, pela ordem desses ensinamentos, né? Se você olhar em termos da área de conhecimento, são aquelas 18 áreas de conhecimento que eu sempre falo, então só teve 5 áreas de conhecimento envolvendo esses 79 ensinamentos. Primeiro foi saúde. Saúde teve 36 ensinamentos dos 79. Praticamente quase que a metade, né? Sendo 22 dos 36 é que realmente não eram repetidos. O segundo foi sobre paraíso. Foram 13 ensinamentos e apenas 3 não repetidos. O quarto foi agricultura, 11 ensinamentos e 2 não repetidos, né? E o quinto foi sobre política, 8 ensinamentos, 7 não repetidos. Então você nota que no final ele está tratando, assim, primeiro, saúde, paraíso, né? Ele está construindo uma igreja, está querendo tratar da questão da doença, né? Mas você vê que aí entra, como o terceiro tem a religião e a agricultura. E o quinto é sobre a política. Bom, dá só uma passada, assim, tem muita coisa aqui. Vou dar uma passada para você ter uma ideia, né? Sobre agricultura, por exemplo. Olha quantos ensinamentos aqui repetidos. Tem alimento e nutrição, está na Luz do Oriente. Tem depois alimentação e nutrição, que está na outra face da doença. Tem alimentação e nutrição, que está em outro, entendeu? Está no Divino Mistério, olha só. Se eu estou te dando exemplo assim das coisas repetidas, né? E vai por aí afora, quer dizer, aqui está tudo escrito direitinho. Isso aqui está mais próximo de uma situação de... Sabe quando alguém, às vezes, quer procurar alguma coisa, como é que chama isso no dicionário? Não. Assim, isso aqui está assim... Eu botei os ensinamentos que são desse ano, botei quantos estão para lá em determinadas áreas ou em outras, entendeu? Então é uma coisa de pesquisa. Quando o cara quer pesquisar, ele vem aqui. Então, é uma fonte de pesquisa, entendeu?
Porque para mim fazer o meu sonho, não vou conseguir fazer. Então, nem vou me atrever a fazer isso. Né? Por isso que eu estou fazendo um grosso modo. Quer dizer, eu ponho, às vezes, tem ensinamentos que estão em várias áreas de conhecimento, eu só ponho numa, escolho, elejo aquela ali, por alguma razão, pelo título, pela importância. Né? Tá claro? Então, bom. Então vamos. Aí tem muita coisa aqui, por isso que eu estou dizendo para vocês, é só consultar, porque realmente a gente trabalhar em cima mesmo é muito complicado, cara. Né? Bom, vamos lá. Então eu começo fazendo uma observação, né? Assim, ó, com o sentido de incentivar as pessoas que têm o hábito de passar as folhas sem lê-las. Isso acontece muito, né? Vamos apenas destacar 3 desses ensinamentos, para que sejam lidos, pelo menos 3, agora, né? E assim os leitores possam ser motivados a ler os demais. Essa é a nossa tentativa, certo? Antes de tudo, preste atenção nas datas que foram escritos e no que estava ocorrendo. O primeiro, são 3, né? O primeiro são palavras do Messias Meixo Sama na fundação da Igreja Messiânica Mundial. Certo? Os 2 demais, são 3, falei o primeiro, os 2 demais, foram escritos pelo Messias. Um deles foi 4 anos antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial, em 1 de setembro de 1939, isso aqui é de 35, quer dizer, 4 anos antes, iniciou em 1939. E o outro, 2 anos depois do nazismo estar sob a liderança de Adolf Hitler, pois esta iniciou em quando? Em 1933, e se encerrou em 1945, Adolf Hitler. Né? Então, isso começou em 33, você vê, 2 anos antes do nazismo. Vocês têm uma ideia que eu botei uma coisa para depois, botei uma coisa para antes. Tá? Então, vamos ler esses 3 ensinamentos. O primeiro é aquele, as palavras do Messias, né, na fundação da Igreja Messiânica Mundial, que é chamada a construção do mundo Daikomyo, ou seja, da grandiosa luz. Ele fala em, eu acho que é 11, acho que são 11 tópicos. É 11 tópicos. Vamos ver o primeiro. Mundo da grandiosa luz é, conforme o nome indica, um mundo sem trevas, criado à mercê da luz de Canon. Um mundo sem trevas é aquele onde não há sofrimento nem maldade, com o desejo de ver surgir, de criar uma sociedade assim. Há milênios que homens santos e grandes religiosos lutam a duras penas, pregando largamente as suas doutrinas. Contudo, tal mundo não se concretizou até hoje, não surgiu sequer algo parecido. A considerar que esse mundo não passa de um ideal da humanidade, até os dias atuais as pessoas duvidaram do seu advento. Todavia afirmo que ele se concretizará. Então vocês vão observar que tem um momento que ele fala da revelação da missão de construir um paraíso terrestre, né? E uma parte que ele também fala que seria do Kenjitsu. Olha só, está aqui bem pertinho aqui, olha. Aí entra no segundo ponto. Hoje, dando uma brusca guinada, o mundo assim está prestes a se concretizar. Há justamente 7 anos, Kanon, isto é, a divindade Izonome no Kami, que é o Kanzeon Bosatsu, deu-me a conhecer isto. Quer dizer, ele atingiu o Kenjitsu. Naquela época, para ser sincero, eu tinha cá as minhas dúvidas. Desde então, porém, me foi dado a observar um número incontável de milagres. São coisas que nem a inteligência, nem a experiência humana podem abarcar, inexplicáveis e espantosos.
Esses fatos miraculosos vieram atestar, vieram mostrar que a concretização do mundo da grandiosa luz iria se concretizar infalivelmente, fortalecendo mais a mais a minha fé. O mundo assim irá surgir por meu intermédio. Na verdade, tornou-se claro, sem margem para dúvidas, que cada um construirá o mundo assim, utilizando-me como instrumento. Quem? Mokichi Okada. Terceiro ponto. Até os dias de hoje, a humanidade caiu em degradação e confusão extremas, apesar da religião ou a moral possuir força considerável, por carecer de quê? De uma força absoluta. Por sua força ser insuficiente, deixou-se derrotar pelo mal. Quarto ponto. Todavia, chegado por fim o momento celestial, essa força absoluta manifestar-se-á sobre a Terra. Manifestar-se-á uma força como o homem nunca conheceu em milênios. Assim, doravante, acontecerão coisas que ultrapassam a imaginação. Quinto, compreender-se-á a transformação do mundo em paraíso quando pensamos na sua unidade formadora, isto é, o próprio ser humano. A coletividade de homem constitui o país. Este constitui cidades e vilas, as quais são compostas de famílias e estas de indivíduos. De modo que se o indivíduo, que é a unidade, não for salvo, não há razão de um mundo ser. Assim quer a fé do tipo sojo, polarizada no proveito próprio, quer a fé daiva, que sacrifica o indivíduo, estão erradas. Em suma, é preciso que ambos melhorem com a salvação de todo o conjunto. O indivíduo é salvo e se tornará perfeito. Numa expansão disso, o mundo será salvo e tornar-se-á perfeito. Sendo o lar o modelo do mundo, este será salvo quando o lar transformar-se no paraíso, salvando-se. Sexto ponto. Né? Podem julgar que a construção do mundo da grandiosa luz seja difícil, mas não. Basta que a sociedade se encha de lares sem doença, pobreza e conflito. Assim a humanidade gozará pela primeira vez da verdadeira paz. A força de Kanon é a luz do Oriente, da qual se fala desde a antiguidade. É algo extremamente místico o surgimento de tal palavra sem que saibamos da sua procedência. Sétimo, o fato de a civilização ter surgido inicialmente no Oriente e em seguida no Ocidente traz em verdade um significado profundo, encerrando em si os preparativos da administração divina do mundo. Oitavo, em outros termos, a civilização oriental é a civilização vertical, espiritual, ao passo que a civilização ocidental é horizontal, material. Assim, até hoje tivemos a amostra das duas grandes civilizações, a vertical e a horizontal. A administração divina é que elas se unam no último estágio. O ponto em que se unirão é o Japão, e a ocasião será de agora em diante. É justamente como a constituição de um casal, noivo chamado Oriente, iniciar-se a noiva que é Ocidente, tendo Kanon como padrinho, e a criança que dele nascerá é a verdadeira civilização. O mundo ideal, longamente ansiado pela humanidade, é o paraíso terrestre, a era do Miroku. A força que irá consolidar este casamento, levando a cabo a empreitada inaudita de dar à luz a esta criança perfeita, é a força de Kanon. Os três últimos tópicos seriam: nono, a grandiosa luz que se manifestou no centro do Japão, no extremo oriente, é a luz do Oriente. Por meio dela, a civilização oriunda do Ocidente, de até hoje, que rumou para o leste, fadada à destruição, quando se encontra num átimo de 99%, será regenerada e revitalizada. Pela reunião, harmonização e fusão da vertical com a horizontal, nascendo a civilização ideal, que se transformará no caminho da esperança e eterna prosperidade, dirigindo-se agora para o Ocidente. Está assim determinada há muito mais de 1.000 ou 2.000 anos atrás. Fato que se traduz pela existência do termo luz do Oriente, algo verdadeiramente misterioso. Décimo, e esse programa divino da luz do Oriente inicia-se com esta cerimônia inaugural de hoje. Portanto, acredito que doravante progrediremos com grande impulso. 11º e último, não passamos de instrumento para tal acontecimento. Todavia, isso ocorrerá através da força absoluta.
Deus assim planejou e determinou perfeitamente desde o princípio dos tempos. Divulgaremos isso à humanidade inteira e faremos com que o mundo todo volte os olhos para o Oriente. Assim, a civilização cujo destino era a extinção, a humanidade em crise será salva por Canon. Além disso, as três calamidades maiores, que são o vento, a água e o fogo, bem como as três menores, que são a fome, a doença e a guerra, serão erradicadas. Edificar-se-á o mundo da grandiosa luz, onde não existe a doença, a pobreza e o conflito, reinando a paz e prosperidade eterna. Neste sentido, a presente cerimônia tem um significado profundo, como jamais se viu em milhões de anos. Isso foi escrito em 1º de janeiro de 1935, e ela se encontra numa tradução que é chamada Mokichi Okada, Manual de Estudos. Bom, agora vamos para aquelas duas orientações, né? Uma para... Uma foi em 1939, né? E a outra foi em 1933, quer dizer. Uma já com lá, a Segunda Guerra, né? E a outra não, anda com o Hitler iniciando. Olha só. Já na Segunda Guerra, olha só. Orientação. A maçonaria foi fundada pelos judeus há mais ou menos 2.000 anos atrás. E até hoje mantém suas atividades. A maçonaria surgiu de uma pedreira e foi se transformando e mais tarde se tornou uma sociedade secreta. A maçonaria também chegou ao Japão e atingiu pessoas das altas classes sociais. A família real da Inglaterra também é maçônica, assim como vários milionários pelo mundo. Como o maçônico pertence a uma sociedade secreta, não se pode revelar nenhum segredo da sociedade. Se por acaso deixar escapar algum segredo ou tentar sair da sociedade, infalivelmente esta pessoa é morta. Os judeus criaram a medicina jurando que ela cura, mas na verdade está tirando a vida das pessoas. Quando as pessoas do mundo inteiro entregarem suas vidas nas mãos da medicina, estarão ao mesmo tempo entregando-as na mão dos judeus. Partindo deste princípio, podemos dizer que os judeus pretendem ter o poder da vida e da morte em suas mãos. Mesmo no âmbito das finanças, meios de comunicação, como revistas e jornais do mundo inteiro, tudo está na mão dos judeus. Canon é um deus do Japão, que se manifesta também como Izonomie no Kami, Kunitoko no Tachi no Okomi e Amaterasu no Okami. E passou a fazer um grande trabalho para impedir o avanço dos judeus. Uma prova disso é o aparecimento de Hitler na Europa, que desenvolve um movimento anti-judeu, exterminando todos os judeus e assim usa a marca de Canon, a suástica ao contrário. Canon pretende fazer da Alemanha um país sem nenhum maçom, ou seja, construir a nação de Canon. O curioso é que a Alemanha, mesmo cansada das várias batalhas, continua lutando bravamente contra toda a Europa. Isso acontece porque a força de Canon está por detrás da Alemanha. Uma prova disso é que basta Hitler falar alguma coisa e toda a Europa começa a tremer. Pode parecer estranho, mas como Canon está por detrás de tudo, a partir de agora a Alemanha vai mostrar muita resistência. A forma de atuação do nazismo e da nossa igreja são bem distintas. A forma de atuação do nazismo e da nossa igreja são bem distintas, pois o nazismo se baseia na matéria e, ao contrário da nossa igreja, não visa a paz. Não tem nada que eu estou falando até agora, que o meu senhor falou, do judeu, da maçonaria, do Hitler, do papel que ele está fazendo, não sei o quê, mas é o oposto da gente. Pouco a pouco, isso não quer dizer que fazer aquilo não tem o seu lado positivo, mas a forma como isso é feita é o problema. Pouco a pouco os judeus vão ficando sem saída e finalmente vão ter que abaixar a cabeça e apertar a nossa mão. Ou seja, vão ter que nos obedecer. A partir daí é que será construído o paraíso terrestre. Por isso que se fala um pouco quando se construir um paraíso terrestre em Jerusalém, lembra?
Isso aí pode ser um tópico, eu não sei até agora, a gente ainda não conseguiu definir esse último ponto, que seria sobre a cultura, do filme Cultura. Parece que um deles é esse aí, que foi uma palestra que eu dei sobre a Constituição lá em Jerusalém, portão fechado. Bom, isso que eu falei aqui foi escrito em 11 de maio de 1935 e foi feito em ensinamentos e orientações, né? Bom, aquele outro que eu falei, que foi uns 3 anos, né? Foi em 1933, o Hitler estava assim, começando a ascender e tal. Ele escreve o seguinte: ó, as religiões criam pessoas pobres. Caramba, vamos ver. Enquanto o fundador da religião está vivo, não há problema. A conduta dos membros também é correta. Mas no mundo dos demônios existe um grande plano diabólico elaborado há mais de 2000 anos. São os maçons. Sempre que aparece uma nova religião, uma nova linha de pensamento, os demônios se movimentam para se apossar delas. Os judeus, devido a essa ganância de querer dominar o mundo, até hoje não têm um país próprio. Isso aqui foi escrito em 1935, né? Foi depois da guerra que ele teve. Na igreja Terriquiô aconteceu isso. O demônio invadiu a igreja e a fundadora começou a brigar com ele, mas acabou perdendo. E hoje, o Deus da Terriquiô é o Deus dos judeus. É por isso que a Terriquiô promove o recolhimento de dinheiro dos membros. Eles falam que todo tipo de dinheiro representa pecado. Está certo que o dinheiro conseguido através do crime, assalto e assassinato vira pecado, mas o dinheiro ganho através do trabalho não vira pecado de jeito nenhum. Esse é o comunismo religioso. Vocês viram um episódio do Capitão Cueca, viu? O Capitão Cueca ficou danado, porque está com dinheiro na cueca e está danado. O cara lá falando com ele. Ele quer processar o cara só no Brasil. Só no Brasil, isso é piada. Bom, uma observação, eu diria o seguinte: quem ficou, lembra que eu disse que eu ia botar 3 para motivar as pessoas. Então, eu botei assim, ó, quem ficou motivado para ler outros ensinamentos de 1935 se sugere os que deram ensejos ao nossos 4 escritos que postamos no Facebook com os títulos. Então, você vê, eu estou fazendo assim, olha, são 79, vou botar só 3, certo? Aí vocês já viram, pô, eu li 3 ensinamentos para vocês, cara. Sabe por quê? Eu vou explicar. O brasileiro, ele não é visual, ele é auditivo. Não, visual no sentido de leitura. De leitura. De leitura. Visual para outras coisas o brasileiro é, né? Leitura que eu estou falando, né? Ele não é porque ele é preguiçoso. Então, porque quando ele lê, ele vai gastar um tempo. Se ele ouvir, não, está ouvindo, pode nem estar prestando muita atenção, não sei o que tal, mas para ler, ele encontra a seguinte dificuldade. Estou falando da maioria dos brasileiros, né? Maioria. Ele lê, mas não entende nada. Aí você vai dizer, mas é só aquele povão ignorante? Não. Esses 70 milhões que estão aí espalhados, com curso que é advogado, como é ministro de não sei aonde, né? Se o camarada for para isso tudo, para esse universo todo que a gente tem aí, professores, tal, economistas, esse negócio tudo, é tudo analfabeto funcional. Tudo, hein? Olha que confusão. Como é que a gente pode, com 200 milhões de pessoas, tendo 70, quer dizer, 1/3 da população, nos altos escalões, tudo analfabeto funcional. Lê e não entende.
Você pode pensar que é brincadeira, pega um texto desse aqui, bota na frente deles e diz assim, ó, por favor, me interprete isso. Não vai saber. Saber ler é uma coisa. Saber ler, entender, compreender o que está lendo é outra coisa. Hein? Entendeu? Então, por isso que eu estou fazendo uma leitura de 3 ensinamentos. Eu li. Aí você ouviu. Então, agora eu estou armando um esquema para você ler mais 3, por exemplo. Mas de que maneira que eu falei? Olha, se você ficou motivado, então o que eu faço? Para ler esses ensinamentos 965, então se sugere os que derem seja, porque quando eu escrevi 4 textos para o Facebook, eu usei alguns desses aqui, entendeu? Então vamos lá. Ó. Primeiro, Kanon e Mokichi Okada são diferentes. Eu já apontei lá, mas aí vou mostrar aqui. Vou mostrar onde? Nessa formação de opinião que eu faço, que eu tentei até fazer oralmente, porque eu achava que era melhor, porque aí as pessoas escutam. Essas que tem que ler é mais complicado para as pessoas, a maioria. Eu estava lendo, mas acontece o seguinte, para mim ler, eu preciso fazer esse live aqui. Aí o pessoal começa a não ter tempo. Aí eu boto escrito, pronto, está lá escrito, ele lê. Mas eu sei que é difícil. Você pega, eu estou fazendo coisas assim de ótima qualidade que eu vejo, e é poucas pessoas que leem, porque não dá para ler, cara, não entende o que está lendo. Então, o Kanon e o Mokichi Okada são diferentes, o outro é a situação atual, como se encontra, o hospital é algo abominável ou interessante, e a verdadeira ciência nutricional. São esses 4 ensinamentos. Tem eu só vou ler 3, porque aquele do hospital é algo abominável, interessante, ele é muito grande, entendeu? Ele é grande e é mesmo, mais ou menos conhecido, né? A pessoa não quer saber do hospital. Né? Bom, vamos então ler esses 3 e fecha a questão. Então, com 38 minutos. Então, esse está na formação de opinião do Messias. Os outros 2, um está na religião e o outro está na saúde. Então, vamos devagar. Esse Kanon e Mokichi Okada são diferentes. Está no Messias. Eu vou ler o que eu escrevi. E aí, lá dentro, eu boto alguns ensinamentos. Entendeu? De 1935. Quando era um bandista, entrava no meu corpo o caboclo Birajara Rompimato. E nem por isso eu virei esse caboclo. Mesmo que ele ficasse abrigado em mim, nós não seríamos o mesmo. Da mesma forma, aí eu falo, o Messias Meixo Sama ensina. Aí nós vamos pegar aqueles ensinamentos de 1935. Pode-se dizer que a imagem de Kanon por mim pintada é obra direta do próprio Kanon. Então, está lá, o Kanon está lá dentro. A luz irradiada dessa imagem liberta progressivamente o lar das trevas, ou seja, das nebulosidades, tornando-o claro de um modo muito simples. Quando se reza com fervor, os pedidos transmitem-se a Kanon através da imagem sagrada. Como o Kanon possui milhões de servidores, imediatamente ele os ordena a atuar, e assim a salvação é concedida. Dependendo do caso, verifique se a salvação no abrir e fechar dos olhos. Tanto as letras das imagens como a fisionomia retratada atuam precisamente de acordo com o desejo de Kanon. Trata-se de algo muito profundo e sutil, difícil de explicar com palavras. Ainda que eu tente explicá-lo, será extremamente difícil para o homem compreender, em razão dele estar preso aos estudos e até hoje aos conhecimentos materialistas. Aí eu falo agora, Geralmente não se sabe disso por estes escritos estarem num texto desconhecido, chamado Atividades da Luz. E em data antiga, está em 21 de maio de 1935, esse ensinamento que eu li para você é de 1935. Aí eu continuo dizendo assim, mas isso não quer dizer que não houve escritos mais conhecidos e recentes, como em outro trabalho atual de Kunitoko no Tati. Olha só. Há pouco mais de 10 anos, Kunitoko no Tati, no Mikoto, entregou o governo do mundo espiritual ao Kuninushi no Mikoto. Ela, o filho de Susanoo, lembra?
E agora se está dedicando à salvação deste plano, o material, especialmente a mim, e sempre dispensa particular proteção. Então, esse a mim, quer dizer, Mokichi Okada, tem uma proteção de Kunitoko no Tati no Mikoto. Toda vez que necessito de algum esclarecimento, ele me orienta com palavras bem singelas. Kunitoko no Tati no Mikoto possui um poder tão extraordinário a ponto de nenhum Jashin, que é o demônio, conseguir vencê-lo. Ele é de fato o Deus do juízo final. Dele também se origina o poder de Kanon. Claro? Aquele outro ensinamento que diz assim, o ensinamento não, a postagem, que está na religião, na formação de opinião. E a situação atual, como se encontra? Eu falando, quando o planeta Terra praticamente estava saindo da era da noite e entrando na transição desta era para a era do dia, mais precisamente dia 15 de agosto, 15 de junho de 1935, na quarta aula do curso Kanon, o Messias Meixo-sama disse, o que é que ele disse? O mundo divino existe tanto no mundo espiritual como no material. Quanto ao paraíso, não há nada comparável na sociedade atual. No presente estágio, o mundo, a muito custo, tem se concretizado o terceiro paraíso. Em contraposição, o inferno chega a estar esplendidamente constituído, fato que é de se lamentar. O objetivo da sociedade da Nippon Kanon é realizar o paraíso no plano concreto. A religião age de forma a conduzir o homem ao paraíso, mas o demônio também utiliza-se de todo o seu poder para arrastá-lo ao inferno. No mundo concreto, essas atuações correspondem à batalha entre a religião e o demônio. Até agora, todas as religiões vieram sendo derrotadas pelo demônio. O mundo até então era protegido por ele, por isso a força do mal era superior. E o último, a verdadeira ciência nutricional. A ciência nutricional da atualidade afirma que se deve ingerir determinada quantidade de vitaminas ou de calorias. Mas, na verdade, essa é uma questão de somenos importância, pois o fundamento da verdadeira nutrição está no próprio espírito dos alimentos. Isso não pode ser avaliado em tubos de ensaio. Portanto, pelo nível da ciência atual, não é possível entendê-lo por mais que se pesquise. Com efeito, as proteínas, as calorias, os carboidratos, etc., são como restos de onde foi removido o espírito presente nos alimentos. Completamente o contrário. A gente tem que ficar preocupado com quantos que vai ingerir de proteína, de caloria, de carboidrato, não sei o quê. Por essa razão, ele necessita nutrir-se em ambos os aspectos, espiritual e material. Como todos os alimentos são constituídos dessas duas partes, os produtos frescos, como, por exemplo, as verduras frescas e peixes recém-pescados, contêm mais energia espiritual. Quando o espírito as abandona, os alimentos se deterioram. O tempo de permanência do espírito varia. É mais longo aonde? Nos cereais. Seguido pelas hortaliças, sendo nos peixes mais curto. Apodrece mais rápido, né? Isso é fácil de sentir observando-se o tempo de conservação natural desses produtos. Logo, quanto mais fresco o alimento, mais espírito ele contém. Entretanto, consegue-se prolongar o seu período de conservação ao secá-lo. Peixe seco, por exemplo, porque retira-se a água e absorve-se o espírito do sal, que sustenta o espírito do homem, é a energia espiritual dos alimentos. Analogamente, a parte material deste é o que lhe sustenta o corpo. Assim, a fonte da vitalidade humana está no provimento da energia espiritual. Consequentemente, a força e a fraqueza do corpo relacionam-se com o seu maior ou menor provimento. A base da saúde está em ingerir alimentos que contêm grande quantidade de espírito. Dessa forma, a vitalidade do nosso espírito aumenta, fortalecendo o corpo espiritual muito escasso e, por isso, quase não possui mais força para sustentar o espírito. Por conseguinte, mesmo que a pessoa tome uma grandiosa quantidade deles,
sua força vital não aumentará. Seria muito mais sensato ela alimentar-se com produtos frescos como verduras. Finalmente, o último parágrafo. A ciência atual é completamente equívoca porque despreza a existência do espírito e faz pesquisas baseadas apenas no corpo. Falando mais claramente, não são os braços e as pernas que movimentam o espírito do homem. Ocorre justamente o contrário. O corpo humano é constituído de várias centenas de matérias, os ossos, os cabelos, a água, o cálcio, etc. Cada uma delas composta de vários elementos. Os diversos órgãos trabalham incessantemente, sem um segundo sequer de descanso. Essa energia que movimenta o corpo é proveniente do elemento espírito, do elemento matéria contido no espírito. Não existe nenhum alimento que não contenha as substâncias necessárias à manutenção do homem. Não existe nenhum alimento que não contenha a substância necessária à manutenção do homem. Forte, né? Tanto é que lembra daquele caso que o cara comia aquele negócio coisa de pinheiro, né? O cara mastigava aquele negócio, e o cara era forte a beça. Então, não existe nenhum alimento que não contenha a substância necessária à manutenção do homem. O ideal, portanto, seria alimentar-se com a maior variedade possível. As pessoas costumam dizer que tal alimento faz mal, que aquele outro é remédio, mas etc. Mas isso está totalmente errado. O melhor é alimentar-se com o que desejar, variando o máximo que se puder. Em 47 minutos, demos um recado, mais ou menos dando uma ideia assim, do que foi esse ano de 1935, pautado pela fundação da igreja, o início da agricultura natural, né? Então você vê que agora, na hora que eu escrevi algumas postagens, já foi escrito há algum tempo, você vê que eu puxei algumas coisas que estão em 1935. Então você vê que esse último aqui, então, que eu li, que é a verdadeira ciência nutricional, isso é da agricultura. Entendeu? Quer dizer, então ele já escrevia essas coisas naquela ocasião, né? Ele escreveu também, como eu falei, se ele começou a igreja, esse do Canon e Mokichokado são diferentes, ele já está falando lá, já está dizendo isso, né? Está dizendo como é que a situação atual como se encontra, né? Tá bravo, naquela ocasião, em 1935, foi 31 que ele viu a transição, quer dizer, então devia ter lá uns 4 anos só, então a situação ainda estava muito próximo da Era da Noite, né? Bom, dê um recadinho aí, vamos ver se tem alguém que queira. Ó, o Pedro Luiz deu boa noite, ele estava sumido, né? É. A gente outro dia estava falando nisso, e ele falou que o mês de setembro estava chegando muito tarde em casa, mas que hoje já compartilhou com 20 membros, já compartilhei com 20 membros de Campo Grande, Rio de Janeiro. Esse Luiz, Pedro Luiz, ele é bom, né? Tá firme e forte. Ele é uma pessoa que eu acho que ele conseguiu ver valor nisso. Não é valor em mim, não. Ver valor nisso. Então, quer que as pessoas... nós precisamos de gente assim. Trabalho, né? Valor no trabalho que você está organizando, fazendo. Eu digo assim, valor do Meixo Sama que ele escreve, que ele faz questão de divulgar isso para as outras pessoas e tal. Tomara que nós tivéssemos bastante Pedro Luiz, porque isso nós estamos precisando. Não é só nós precisando, a obra de Meixo Sama está precisando, o Brasil está precisando. A gente precisa de gente que seja comprometida, pô. Eu só botei lá no início para ser lá daquele site que nós vamos levantar aquilo ainda, só estamos esperando. Eu até João falando assim, até o fim do ano talvez, depois a gente vai amarrar isso aí. E aí quem não fizer parte quiser fazer parte do site Voz Messiânica, aí siga lá seu caminho. Mas a ideia é essa, de realmente ter gente comprometida. Porque lá eu falo, eu disse assim, olha, eu não quero gente que seja aluno, não. O que eu estou querendo é gente que depois, no final das contas, se torne professor e ensina isso e divulgue, quer dizer, entendeu? Mas precisa assim, se tornar professor, saber a coisa. Então, por isso que tem que procurar ter quem justifique, sei lá, que justifique demais, né? Mas ter vontade mesmo, que eu dou chim para procurar as coisas, né? Querer saber, fazer pergunta e tal. Essa que é a ideia, né?
Lá está o João Carlos lá trincando com a internet, isso é bravo. Esse negócio de internet, meu amigo, puta, nossa Senhora. Bom, tem bastante gente aqui, o Marcos, Fernando Coelho, Sugihara, Jorge Caetano. Ó, até o Flávio Luiz entrou. Não, esse é o Flávio Luiz, pensei que fosse outro Flávio. Ah, o Flávio Luiz, Marconi, João Carlos, tal, Pedro Luiz, Estela, Marial Dels Angel, Fernandes Galera. Ele vai por aí, Alexandre Mendonça. Bom, amanhã, só para lembrar as pessoas, amanhã a ideia acho que é dar uma finalização na, na evolução aquele dos dois mundos. No fundo, é falar do mundo. Vê se o pessoal também opina no dia 10/11 o filme, porque está muito Pulverizado. pulverizado. Tá, é verdade. Esse filme dessa última. Que até eu estou armando uma coisa até o fim do ano, né? Então nós já colocamos aí. São 5 filmes já estão decididos, está faltando o sexto, que é sobre cultura. E aí muita gente deu opinião para um lado, para o outro, e ficou tudo pulverizado, ficou tudo com um voto só, entendeu? Quem quiser, puder votar, está lá escrito. Mas amanhã, então, a gente vai fechar o mundo do ponto de vista da iniciação à formação de uma berrita. Né? Fazer essa... Porque aí, nessa altura, nós já fizemos Deus, aí vamos amanhã acabar o mundo, já fizemos o homem, já fizemos o Messias, e aí, depois da manhã, na semana que vem, nós vamos começar a religião. Tá? E depois a gente vai começar a falar sobre a cultura, depois de orelha, agricultura, belo. Né? Eu já estou fazendo, já terminei hoje esse livrão aqui. Quer dizer, tudo é revisão, porque eu já li essas coisas, mas esse livrão aqui, ó, Humberto Eco, né? Como eu falei para vocês, ainda vou pegar agora a história da música, a história, e vou por aí fora. Né? Bom, então amanhã, às 7 horas, vamos acabar o mundo, que é o Francisco, não, o Chico Xavier e o Vieira, como é que é o nome? Não, sei lá, esqueci o nome do. E vamos acabar isso que eles escreveram, lembra? Em parceria, um estava em São Leopoldo, o outro estava em Uberaba. Então eles escreviam e eu vou dar um fecho amanhã. Então tá bom? Espero que estejamos ter sido bom para a obra de Meixo Sama hoje. Né? Até amanhã, se Deus quiser. Tá?